Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou falar agora um pouquinho sobre função do segundo grau. É um assunto da matemática que muita gente tem dúvida. E como tem sempre alguém me perguntando a respeito das funções de segundo grau, eu resolvi fazer um resumo das partes mais importantes da função do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Olha só, a função do segundo grau, ela sempre vai ser da forma ax² mais bx mais c igual a zero, certo? A única coisa que eu não posso ter é o a igual a zero. O a vai ser sempre diferente de zero. Ele pode assumir valores positivos ou valores negativos, beleza? Então, o a ele nunca pode ser igual a zero. Agora, o b pode ser igual a zero e o c pode ser igual a zero. Aí, a gente passa a ter uma inequação do segundo grau, beleza? Bom, a gente falou o seguinte, se o a for maior que zero, ou seja, ele for positivo, a concavidade é voltada para cima, porque o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, então ela é para cima. Agora, quando o a é negativo, certo? A concavidade é voltada para baixo, beleza? Bom, como a gente poderia fazer o esboço do gráfico? Então, a gente pode fazer assim, ó, o esboço do gráfico, ele ficaria feito assim. Vamos resumir o esboço do gráfico da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as raízes. Então, encontrar as raízes. Como a gente encontra as raízes de uma função do segundo grau? Simplesmente a gente usa o Bhaskara, né? Lembra do Bhaskara? Da fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é aquela assim, ó, delta é igual a b² menos 4ac. E o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui eu vou encontrar as raízes, que seriam o x1 e o x2. Beleza? Então, se a gente for fazer uma raiz, um gráfico, né, de uma equação do segundo grau, ela vai ser feita da seguinte maneira. Vamos supor que o meu a seja positivo, tá? Então, vamos supor que o a seja positivo. Se o a é positivo, a concavidade vai ser voltada para cima, beleza? Então, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Ela vem aqui, bate aqui e vai para lá, certo? Agora, olha que legal. Esse ponto aqui e esse ponto aqui seriam as nossas raízes da equação. Aqui eu seria o x1, aqui o x2. Agora, olha que legal, cara. A função do segundo grau não é da forma ax² mais bx mais c igual a zero? Tá vendo esse c aqui? É exatamente o valor que a gente vai encontrar quando a parábola interceptar o eixo do y. Beleza? Então, a gente tem aqui os pontos principais de um gráfico da função do segundo grau. Beleza? Agora, uma coisa também que a gente tem que lembrar é exatamente esse pontinho aqui. Eu vou até mudar de cor.
tá vendo? Ó, a gente tem esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é chamado de vértice. E como a gente encontra esse vértice? Também é possível a gente fazer. Então, eu vou colocar aqui como segundo, né? Encontrar o vértice da parábola. Vamos botar assim, né? Como a gente vai achar o vértice da parábola? Isso aí é uma decoreba. A gente tem que lembrar que o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Beleza? E aí, o meu gráfico lá da minha parábola, ela vai ficar assim, ó. Né? Ó, ele vai passar por aqui, vai vir aqui, vai para lá, certo? Vamos botar uma função qualquer, né? Então, esse ponto aqui é o C, esse ponto é o x1, esse é o x2. E aí, a gente vai ter exatamente aqui, ó, o y do vértice e o x do vértice, beleza? Vamos fazer um exemplo numérico para a gente juntar isso tudo com um número para você ver como é que fica melhor? Vamos dar um exemplo, né? Exemplo. Vamos supor que a minha função seja y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Beleza? Então, vamos identificar lá, ó. A gente sabe quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A está aqui, ó, ele vale 1, não é? Então, o meu A vale 1. O meu B eu sempre levo com sinal, então ele é menos 4. E nesse caso, o meu C vale 3. Beleza? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer para construir o gráfico? Bola, você falou que é para a gente encontrar as raízes usando Bhaskara. E Bhaskara são essas duas equações aqui, não é isso? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, as raízes. Vamos achar as raízes. Usando quem? Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser o b vale menos 4, cuidado com o sinal, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 3, não é? Ó, o A vale 1 e o C vale 3. Então, delta vai ser 16 menos 12. Então, eu tenho delta valendo 4. Beleza? Então, agora vai ficar o quê? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos, cuidado aqui, hein? Porque o b é negativo, então é menos 4 mais ou menos raiz de 4 divididos por 2, que multiplica 1, porque o a vale 1, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse cara aqui vai ser x é igual menos vezes menos, mais 4, mais ou menos 2, divididos por 2. E aí, aqui eu vou achar as raízes. O meu x1 vai ser igual a 4 mais 2 divididos por 2, que vai ser 6 divididos por 2, que vai dar 3. Beleza? O meu x2 vai ser 4 menos 2 divididos por 2. Isso vai ser 2 divididos por 2, que vai dar 1. Bola, então, quais são as raízes da equação? 3 e 1, beleza? Agora, o que eu tenho que fazer, Bola? Vamos achar os vértices, beleza? Então, vamos lá. Segundo os vértices, não é?
Então, vamos lá. Como é que eu faço? X do vértice vai ser o quê? Menos B sobre 2A, não é isso? Então, quem é o X do vértice? O X do vértice vai ser menos, certo? O B é menos 4. Então, menos 4 divididos por 2, que multiplica 1, porque o A vale 1. Então, aqui vai ser 4 divididos por 2, vai ser 2. Então, eu sei que o x do vértice vale 2. Agora, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o meu y do vértice vai ser igual a quem? O delta a gente achou que vale 4, só que é negativo, divididos por 4, que vale 1, o A, certo? Então, aqui vai ficar menos 4 divididos por 4, vai dar menos 1. Então, eu sei que o y do vértice vale menos 1, beleza? Vou pegar todos esses valores e vou colocar no meu gráfico. Ó. Então, o meu gráfico ele vai ficar assim, ó. Aqui é o x, aqui é o y. E aí, a minha parábola, né, ela, de acordo com o nosso desenho aqui, ela vai ter que tocar no eixo y, que é o ponto C, o x1, o x2, o x do vértice e o y do vértice. Então, ela vai ficar assim, ó, ela vai vir aqui, vai tocar o eixo x, vai ter o seu vértice e vai subir para lá. Beleza? Então, vamos botar os nossos valores. Bom, vamos lá, ó. Quais os valores do x do vértice? Aqui vai ser 2, certo? E aqui menos 1. Os pontos que ela toca o eixo do x, ou seja, as raízes, vai ser aqui vai ser 1 e aqui vai ser 3. E aqui vai ser o quê? A letra C, que também vale 3. Então, esse aí é o meu gráfico da função do segundo grau, completinha com seus vértices e tudo. Beleza? Agora, outra coisa também que é muito importante são os máximos e mínimos de uma função do segundo grau. Então, vamos lá, ó. Máximo e mínimo. Como a gente vai fazer o máximo e o mínimo? Saca só, resumindo tudo, se o A for maior que 0, a parábola é voltada para cima. Se o A for menor que 0, a parábola é voltada para baixo, certo? Certo. Então, se a parábola é voltada para cima, esse aqui é o vértice, não é? É. E se ela for voltada para baixo, esse aqui é o vértice, não é? É. Então, saca só. Se a concavidade está para cima, esse vértice aqui é o ponto de mínimo. E se ela está voltada para baixo, aquele ali é um ponto de máximo. Então, nas funções de segundo grau, quando o A é positivo, a gente só tem ponto mínimo. Quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, eu só tenho ponto máximo. Beleza? E como é que a gente vai achar esses pontos? Usando os vértices, né? A gente vai encontrar isso usando o quê? Usando os pontos dos vértices. Como é que a gente vai achar isso? Cara, x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. E aí, a gente também tem outra coisa que é muito importante, que é o
estudo do sinal da função do segundo grau. Como a gente vai fazer o estudo da função do segundo grau? Bom, o que a gente pode dizer? Toda a parte que ficar acima do eixo x é positivo e o que ficar abaixo do eixo x é negativo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se a gente tiver lá vamos botar aqui, um eixo x, se a gente tiver uma parábola qualquer, certo? A parte que está acima do eixo x, ou seja, nessa parte aqui, vai ser positiva. E a parte que tiver aqui vai ser negativa. Beleza? Estou falando da parábola. Se a parábola for ao contrário, não é? Ó, essa aqui é para a maior que zero. E essa aqui para a menor que zero. Concavidade ao contrário. Então, o que eu vou fazer? Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Beleza? Então, vamos analisar tudo isso para a gente conseguir contextualizar e resumir essa parte aí. Beleza? Então, olha só. Vamos supor que quando o delta é maior que zero, ou seja, eu vou ter duas raízes diferentes, não é? Quando delta é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. O que isso significa? Que eu vou ter x1 e eu vou ter x2 diferentes, não é? Bom, o que a gente vai fazer? Se eu analisar que o A é maior que zero, a concavidade do meu gráfico vai ser para cima. Se a concavidade é para cima, a gente sabe que aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. E aí, esse cara aqui é o meu x1 e esse cara aqui é o meu x2. Beleza? A gente tem que lembrar que para cá o eixo do y é positivo e para cá o eixo do y é negativo. Então, vamos botar assim, ó, y positivo e y negativo. Quando eu for analisar, tá, os sinais de y, eu sempre vou analisar o seguinte, olha só. Eu vou ter o y maior que zero, o y igual a zero e o y menor que zero. Sempre eu vou ter que analisar esses três, tá bom, galera? Olha só, se o x é maior que zero, eu só posso ter a parte positiva do gráfico, ou seja, só essa parte aqui. Então, para a parte positiva do gráfico, que é essa parte de cima, vê se eu posso escrever assim, ó, que o x é menor que x1 ou o x é maior que x2. Eu vou ter essa parte para lá ou essa parte para cá. Beleza? Agora, quando o x é igual a zero, né, eu vou estar em cima do eixo x. Então, quando y é igual a zero, eu vou ter que o x vai ser igual a x1 ou o x igual a x2, porque eu só vou ter esses pontos aqui. Agora, e quando y é menor que zero? Cara, menor que zero está entre x1 e x2, não está? Então, eu vou botar assim, ó, não está entre x1 e x2? Então, eu escrevo o x, ele tem que ser maior que o x1 e menor que o x2. Beleza? Agora, qual vai ser a segunda
Hipótese, a bola vai ser quando o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, não é isso? Então, a parte que está para cima do X é positiva e a parte que está para baixo é negativa. Então, eu posso dizer que aqui vai ser o x1 e aqui o x2, beleza? Bom, vamos lá. Esse cara aqui é o y maior que zero e esse cara aqui é o y menor que zero. Quais as perguntas que eu posso fazer? A bola é quando o y é positivo, quando o y é igual a zero e é quando o y é menor que zero, certo? Certo. Bom, vamos lá. Quando o y é maior que zero, é esse pedaço aqui, que é a parte positiva, não é? Então, eu vou ter que x1 tem que ser menor que x, que tem que ser menor que x2. Beleza? Beleza. E quando y é igual a zero? A bola, quando o x for igual a x1 ou o x igual a x2. Beleza? Beleza. E quando o x é negativo? Ah, esse é fácil, ó. Quando o x for menor que o x1 ou quando o x for maior que o x2. Não é isso? Ó? Menor, né, que x1 e maior que x2. Beleza? Então, a gente acabou de falar quando a gente tem duas raízes diferentes. Agora, se o meu delta for igual a zero, quando o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. O que isso significa? Que o x1 é igual ao x2. Beleza? Beleza. E quando o A é maior que zero, ou seja, quando a concavidade é voltada para cima, se o x1 é igual ao x2, a parábola vai tocar o eixo do x em apenas um ponto. Então, como ela toca aqui, né, em apenas um ponto, eu posso dizer que o x1 é igual ao x2. Tem alguma parte da parábola abaixo do eixo x? Não, não tem. Então, essa é positiva e essa é positiva. Sacou? E aí, o que eu vou fazer? As nossas perguntas, né? Ó, quando y é maior que zero, e quando y é menor que zero, e quando y é igual a zero. Então, vamos lá. Quando o y, né, ele é maior que zero, você pode ver que é toda a reta x, exceto esse ponto aqui, não é? Então, eu posso escrever assim, ó, x pertence aos reais menos o meu x1. Beleza? Agora, quando o y é igual a zero, a bola é só esse ponto aqui. Então, eu posso dizer que é igual a x1, que é igual a x2. Não é isso? É. E aí, quando o y é o negativo, existe alguma coisa aqui embaixo na parte negativa? Não. Então, quando o y é menor que zero, não existe. Beleza? Agora, vamos lá, mais um, hein? Quando a parábola é voltada para baixo, quando a parábola é voltada para baixo, ela toca num único ponto e desce, né? Esse aqui é o nosso eixo X. E aquele pontinho ali é o quê? O x1 igual ao x2, não é? Como a gente vai ter que analisar isso, bola? Presta atenção. Existe alguma parte da parábola para cima do eixo X? Não. Então, todo mundo é negativo.
entendeu? E aí, eu vou fazer agora o quê? Esse aqui é quando y é positivo, esse aqui é quando y é negativo. Vamos fazer as perguntas? Bola, o que acontece quando y é positivo? Existe alguma parte do gráfico aqui na parte de cima do x? Não. Então, não existe, certo? Agora, quando o y é igual a zero? Ah, bola, aí ficou fácil. Está tocando o eixo de x apenas em um ponto, não é? É. Então, x é igual a x1, que é igual a x2. Beleza? Beleza. E quando y é menor que zero? Aí eu posso dizer que x pertence aos reais menos x1. Certo? Beleza? Beleza. Agora, o último caso. O último caso é quando delta é negativo. Quando delta é negativo, a gente costuma dizer que não tem raiz, né? Se não tem raiz, a gente também pode dizer que não cruza o eixo do x. E se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Mas como ela não cruza ou toca o eixo x, eu posso dizer que a parábola é para cima, não é? E aí o que acontece? A gente pode dizer o seguinte, que tudo que está acima do eixo x é positivo, né? Então, aqui eu tenho que o y é maior que zero, aqui eu tenho que o y é menor que zero. Como a gente tem que fazer as três perguntas, né? O que acontece quando o y é maior que zero, hein, bola? Ah, quando o y é maior que zero, é toda a reta dos números reais. Então, x pertence aos reais. Quando o y é igual a zero, ele está tocando o eixo do x? Não. Então, eu digo que não tem. Certo? E quando o y é menor que zero, tem alguma coisa aqui para baixo? Não. Então, não tem nada. Agora, quando a parábola ela tem a concavidade voltada para baixo, né? Ela vai ser dessa forma aqui, ó. Certo? E aí, o que acontece? Tudo aqui é negativo. Deixa eu botar o eixo x aqui, certo? Então, a gente vai ter aqui para cima o y maior que zero e aqui para baixo o y menor que zero. Show? Vamos lá, fazer nossas três perguntas. O que acontece quando o y é maior que zero? Tem alguma coisa aqui para cima? Não. Então, não tem. O que acontece quando y é igual a zero? A parábola está tocando o eixo x? Não, não tem nada. E quando o y é menor que zero? Ah, aí o x pertence aos reais, que aí é toda a reta x. Beleza? Vamos fazer um exemplo de como a gente conseguiria colocar isso aí numa resposta em uma questão? Olha só. Exemplo. Né? Vamos botar essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Então, eu sei que o A vale 1, com cavidade voltada para cima, porque 1 é positivo. B é igual a menos 5 e C é igual a 4. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar as raízes da equação. Primeiro,
as raízes da equação, né? Então, como a gente vai fazer? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser menos, cuidado com o sinal, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4. Então, delta vai ser 25 menos 16, delta vai ser igual a 9. 9, delta é igual a 9, ou seja, quando delta é positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Duas raízes diferentes. Como eu vou fazer isso? Eu sei que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos, cuidado com o sinal, beleza? Sobre 2 que multiplica 1. Então, eu sei que o x é igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2. Então, aqui eu vou ter o meu x1, que vai ser 5 mais 3 divididos por 2, que vai ser a mesma coisa que 8 por 2, então dá 4. E o meu x2 vai ser igual a 5 menos 3 divididos por 2, que vai dar 2 divididos por 2, que vai dar 1. Beleza? Então, o que eu sei? Que o x1 vale 4 e que o x2 vale 1. Então, vamos lá. Eu vou desprezar o eixo do x, tá? Olha, o A é positivo, a parábola é para cima, né? E quais são os valores que ela vai tocar no eixo x, né? Que são as raízes da equação. A bola foi fácil, ela vai tocar no 1 e vai tocar no 4. Então quer dizer que eu posso dizer que quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo? Isso aí. Isso aí. Beleza? Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai fazer as perguntas. Quais são as perguntas? Bola, são 3. Aonde que o y é maior que 0? Aonde que o y é igual a 0? E aonde que o y é menor que 0. Vamos lá? A parte aonde o y é maior que 0 está aqui, ó, é essa parte aqui e essa parte aqui, não é? Então, eu posso dizer que o x tem que ser menor que 1 ou x maior que 4. Beleza? Aonde que o y é igual a 0? Bola, é fácil. Quando o x for igual a 1 ou quando o x for igual a 4. Beleza? Beleza. E aonde que o y é menor? É só esse pedaço aqui, não é? Ó. Então, 1 tem que ser menor que x, que tem que ser menor que 4. Beleza? Acabamos de responder, né? Então, a explicação bem resumida de tudo sobre função de segundo grau que você precisa saber está nessa pequena videoaula. Espero que ela tenha sido útil para esclarecer algumas dúvidas suas, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.